evento do Instituto Capitalismo Consciente, aqui da filial Rio Grande do Sul. Sejam todos e todas bem-vindas aqui ao nosso evento, é um prazer estar aqui mais uma vez, né, falando sobre um assunto tão importante, né, de propósito, né, um assunto que mexe aqui com muitas empresas do Rio Grande do Sul. E, para quem não conhece ainda o Instituto Capitalismo Consciente, né, nós somos um instituto que quer transformar, na verdade, né, o jeito de fazer investimentos e negócios aqui no Brasil e principalmente aqui no nosso estado, né? E a gente está aqui desde outubro do ano passado, né, como filial, e esse, na verdade, é o segundo evento, a gente está muito feliz. Para quem ainda não conhece a nossa rede social, a gente tem o Instagram, né? Então, só vou passar o perfil aqui, CC_RS_Rio Grande do Sul, então se inscreva lá. O pessoal que está nos assistindo também pelo YouTube, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? E fiquem à vontade para fazer perguntas, para interagir depois com o nosso convidado, né? Que é o Daniel Eli. Logo, logo eu já apresento ele. E também, gente, dizer para vocês que essa gravação ela vai ficar disponível, né, para vocês, para quem se inscreveu pela plataforma ali das inscrições, né, vai receber essa gravação pelo seu e-mail, tá bom, gente? Então, queria apresentar aqui a nossa anfitriã, que vai dialogar aqui com o nosso convidado especial, a Suzane Giron Merlo, né? Ela que é a nossa conselheira aqui do Instituto Capitalismo Consciente Rio Grande do Sul. Ela também é empreendedora, tem uma empresa chamada Capim na Pele, é advogada, é doutoranda e mestre em Direito Ambiental. Seja bem-vinda, Suzane, é um prazerzão também estar aqui contigo, né? E a bola é contigo agora. Vamos lá, faça a apresentação com o Daniel. E, Daniel, seja bem-vindo, né? Mais uma vez aqui em nome da filial. A gente agradece a tua gentileza, disponibilidade, participação aqui com essas práticas tão importantes que são aqui para nós no Rio Grande do Sul, né? Então, vamos te ouvir também. Obrigado. Obrigada. Muito boa noite, obrigada, Eliane. É um prazer estar aqui com todos vocês nesse segundo evento da nossa filial. E especialmente com um convidado tão especial para falar sobre um tema de tanta importância, que é propósito. Bem, iniciando então essa noite, conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade, é o lema que move as empresas Randon. E é realmente um prazer imenso e uma oportunidade incrível estarmos reunidos nessa noite para ouvirmos, então, sobre o propósito na trajetória dessa empresa que iniciou suas atividades lá em 1949, com os irmãos Hercílio e Raul Randon, na cidade de Caxias do Sul, e possui, então, aí mais de 70 anos de história e é um imenso orgulho para o Brasil e especialmente para nós gaúchos. E hoje a empresa, então, ela é uma referência global em transportes e possui presença em mais de 120 países em todos os continentes. Eu quero novamente agradecer imensamente a presença de todos que estão nos ouvindo hoje e que depois vão nos ouvir também, se não estão na oportunidade de estarem pessoalmente, aliás, virtualmente presente ao vivo, que vão nos assistir depois pelo YouTube. Muito obrigado pela presença de todos, tenho certeza que será muito elucidativo. E especialmente eu quero agradecer novamente ao nosso convidado muito especial dessa noite, o Daniel Eli. O Daniel é Chief Transformation Officer, CTO, e vice-presidente executivo das empresas Randon, é presidente do Conselho Superior do Instituto Hélice e cofundador do Instituto Unidos pelo Autismo. Em 15 anos de empresas Randon, já atuou nas áreas de RH, operação e planejamento, incluindo períodos como executivo em unidades da Argentina e Estados Unidos e diretoria de planejamento e RH corporativo. Na sua posição atual de CTO, é responsável por liderar o processo de transformação da empresa, acelerando a mudança de cultura organizacional, além de responder por pessoas e cultura,
recentemente assumiu a divisão de serviços financeiros e digitais. Ele é mestre em estratégias organizacionais pela Unicinos e possui especialização em liderança pela Universidade Kellogg, nos Estados Unidos. O Daniel também coordena o Conselho de Inovação e Tecnologia, CITEC, da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, é membro do Conselho Consultivo do Inova-RS e do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Também atua no Conselho de Governança do TecnoUX, preside o Centro de Excelência Empresarial, SENEX, e é vice-presidente financeiro e administrativo do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e região, e também é criador do site Reflexões e Conexões. Aliás, eu recomendo fortemente a visita ao site do Daniel, que é recheado de conteúdos incríveis, muito ricos mesmo, e inclusive eu já peço licença, especialmente ao Daniel, para ler aqui um trecho de um dos textos do Daniel, que é chamado O Indivíduo, as Relações e a Organização, que eu entendo que dá uma introdução excelente ao nosso tema de hoje, que é propósito como guia na evolução empresarial. Pois bem, já abro aspas então. O avanço em todas as dimensões exige, antes de tudo, uma ruptura de modelo mental para que os primeiros passos sejam realizados. Como líder, você terá que saber reconhecer, eleger e priorizar o que fazer primeiro. Fundamentalmente, precisará entender e aceitar a responsabilidade de que essa mudança passará pela sua capacidade de influenciar e inspirar pessoas e movimentos. E aí, citando o autor Sérgio Abranches, em sua obra A Era do Imprevisto, o Daniel nos lembra que, ao pensar a transição, também a representamos, porque somos parte dela, somos da transição e somos a transição. Daniel, também te ouvi dizer que a melhor forma de honrar a história de mais de 70 anos da Randon, das empresas Randon, é garantindo outra história de sucesso por mais 70 anos. Nos conta, então, Daniel, um pouco dessa história e como essa história continua. Que legal. Muito obrigado, Suzane e Eliane, por essa introdução. Fico muito feliz aí que alguém está lendo meus artigos aí, viu, Suzane? Muito obrigado aí, né? Mas o site realmente Reflexões e Conexões, ele tem sido bastante acessado e eu tenho feito uma espécie de uma curadoria, né, Suzane, de todos os conteúdos relacionados, né, à temática da liderança, da inovação, do capitalismo consciente, que eu vou selecionando na minha trajetória, eu vou deixando o rastro lá, né? Então, bem legal que tu citaste, fica o convite aí para todos. Primeiramente, né, eu queria agradecer aí a participação de todos que estão ao vivo, as pessoas que vão nos assistir depois, também via o link. Para mim é um motivo de muito orgulho e prazer poder estar aqui representando as empresas Randon, né, falando sim um pouco do meu conhecimento, da minha jornada nesse tema, né, do capitalismo consciente, mas representando uma empresa com uma história, como tu bem mesmo falaste, né, Suzane, uma história muito antes da gente cunhar esses termos, esses adjetivos todos, uma empresa que sempre teve isso no seu DNA, né, a questão da consciência, a questão da governança, a questão da responsabilidade social, da inovação. Então, eu vou tentar trazer e dividir com vocês nessa noite um pouco do que mudou, então, nesses últimos anos, o que a gente teve que ressignificar e refazer em termos aí de empresas Randon, tá? Eu preparei alguns slides aqui, e, importante também, né, quando tu apresentou meu currículo, é tanta coisa que o pessoal deve perguntar se, o Daniel trabalha que horas, né? Mas, na verdade, isso tem a ver com a liderança sustentável, que é um dos pilares do capitalismo consciente. Eu vou passar isso com vocês, que quando a gente se dá conta como líderes, não mais só como gestores, mas como verdadeiros líderes, que a nossa ação e o nosso impacto vai muito além dos 4 muros da organização ou da entidade onde nós atuamos.
e aí tu tem que abrir espaço na tua agenda, e tu tem que criar espaços diferentes que vão ser criados a partir de uma mudança de comportamento sua como líder, né? Ou senão tu vai ficar 24 horas, 7 dias a semana, girando somente, né, nas questões organizacionais da sua entidade e não vai conseguir expandir isso, ampliar isso para um impacto maior. Então, essa consciência eu já tenho faz alguns anos, não a tinha, tenho uma formação como executivo tradicional também, Suzane e Eliane, mas aprendi isso muito fortemente a partir, principalmente de 2017 em diante, quando a gente se deu conta um pouco, né, dessa necessidade de repensar nossa atuação como líderes, que está na linha, né, do líder sustentável. Deixa eu, então, aqui compartilhando. Eu não quero cansar vocês essa noite com muita informação, até para que a gente possa ter os nossos 20 minutos finais ali de bate-papo, né? Que eu acho que essa é a parte que é mais bacana. Mas eu quero trazer alguns slides aqui para dividir com vocês, e se eu passar um ou outro um pouco mais rápido, gente, depois a gente pode disponibilizar o material, não tem problema nenhum, tá? Eu não estou matando, como professor, eu não estou matando conteúdo, eu só estou querendo prestigiar e privilegiar aí também a nossa parte final de bate-papo, tá bom? Bom, aqui já foi feita a minha apresentação, eu vou começar pela Randon, né? Falar de propósito como norteador, da cultura, né, como norteadora, tendo propósito como âncora dessa mudança, é muito bom poder falar disso com um exemplo real que são as empresas Randon, né? E eu vou contar um pouco de uma história que talvez muitos de vocês já saibam e alguns talvez partes dessa história não a conheçam ainda. Nosso grupo, né, como está aqui na tela, né, é um conglomerado, né, a gente representa muito bem a indústria pesada do Brasil, né, da América do Sul, América Latina, mas a gente está presente em todos os continentes, praticamente. Daniel, tem um mindset industrial muito forte, né? Então, é um segmento bastante ainda desafiador para a gente falar sobre algumas temáticas, como capitalismo consciente é uma coisa que agora a gente começa a entender um pouco melhor essa atuação, né, e responsabilidade das empresas. Mas a Randon, ela tem um diferencial, porque ela sempre está andando na frente. E eu considero hoje, não é porque eu trabalho nas... Oi? Desculpa te interromper. Estão comentando aqui que não está em modo apresentação. Eu não sei se tu já passou algum slide, a gente está vendo a capa. Vocês estão vendo agora 15.300? Não, a gente está vendo a capa que fala transformação cultural norteada pelo propósito das empresas Randon. Tá, eu vou projetar de novo aqui para ver se foi algum problema. Só um pouquinho. Está em modo apresentação agora? Não, está no arquivo de PowerPoint. Espera, o que eu estou fazendo, então? Aqui é um problema tecnológico, tá, gente? Vamos resolver aqui. Tranquilo. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Aqui aparece o PowerPoint e agora já aparece a tela? O PowerPoint, não, aparece ele de repente, não, é no F5, de repente, que... Será que não? Para aparecer na apresentação. Bom, então Agora estamos vendo o slide com a tua foto. E vou passar aqui até 15.300 e vou botar em modo apresentação. Eu? Sim, agora sim. Tá, não está ainda no modo apresentação, mas estamos vendo o slide com 15.300. Ele deve estar com um delay aqui um pouquinho pela minha internet, mas qualquer coisa me avisem que eu fico fora do modo apresentação aqui. Ainda não está aparecendo em modo apresentação? Não. Tá. Então, eu vou deixar nesse modo aqui mesmo, tá, gente? Para ficar mais fácil e a gente seguir. Mas, assim, é um conglomerado de 15... Deixa eu aumentar só, então, o zoom aqui, que daí todo mundo consegue enxergar. É um conglomerado, né? Hoje a gente tem mais de 15.300 funcionários dentro da nossa organização, como eu falei, presente em todos os continentes e em vários segmentos, né? A gente atua como uma montadora, né, de implementos rodoviários, mas também fabrica autopeças
e tem uma divisão também de serviços financeiros e digitais e toda uma parte de tecnologia. Enfim, é um gigante, né? Vamos pensar assim, uma empresa nacional, uma empresa multinacional de capital nacional, brasileira, que tem marcas muito fortes, muito conhecidas. Então, como é que a gente trabalha a transformação de cultura, de traços de cultura numa organização como as empresas Randon? Eu quis trazer, antes de tudo, né, a ideia do capitalismo consciente aqui para fazer algum link. Então, eu vou tentar, ao longo da minha apresentação aqui, desses minutos, sempre fazer uma referência a esses 4 pilares que eu acho que a maior parte da nossa audiência, do nosso público, conhece, né, que são relacionados ao próprio livro, né, um propósito maior, uma cultura consciente, uma liderança consciente, né, e a orientação para os stakeholders que tudo isso junto forma, né, e conduz aí a um negócio consciente. Esse processo, Suzane e Eliane, toda a nossa audiência aqui, ele começa pela cultura, tá? Esse é o meu entendimento. Eu vou tirar, acho que você está aparecendo a cara de todos aqui, né? Esse processo começa pela cultura. Por que pela cultura? São os traços de cultura da nossa organização que vão realmente moldar a nossa forma de agir, de pensar, desde as lideranças, as nossas equipes, a toda a nossa força de trabalho. Eu quis trazer aqui para mostrar para vocês que isso é uma jornada. Mesmo nós, do Grupo Randon, que já estamos aí trilhando esse caminho há algum tempo, a gente começou isso lá em 2014, quando nós estávamos completando naquele momento 65 anos, né, do Grupo Randon, e a gente olhava para frente e se perguntava como é que nós vamos honrar esse legado dos 65 anos, né, para construir outros 65 anos. Que tipo de ações nós vamos ter que tomar para ser essa organização do futuro, continuar sendo essa organização de excelência. E aí, a partir de 2015, a gente toma várias ações que estão relacionadas a desenvolvimento da nossa liderança, a redesenho do design, né, a forma como a gente está organizado dentro das nossas empresas, a questão da ampliação do foco da inovação, né, sendo ela muito mais abrangente do que sempre o foco que a gente deu, que foi produto e tecnologia, né, ampliando isso para toda a organização. E como é que tu representa essa mudança de cultura? Quem conhece esse modelo da Kellen Taylor, né, é quando tu consegue fazer alteração de sistemas, comportamentos, símbolos e rituais. E nós, nesse momento, começamos a mexer no desenvolvimento, então, das pessoas, os líderes, para gerar novos comportamentos. Esses novos comportamentos mexer em sistemas tradicionais da organização, criar outros sistemas e até mesmo criar outros símbolos, né, e rituais dentro da organização. Então, isso é contínuo, tá, gente? Eu botei esse espiral aqui no meio, porque esse processo, desculpa, esse processo ele vai e volta. Então, nesse meio tempo, a gente passou por uma crise muito forte, em 2015, 2016, 2017. Em 2017, a gente se dá conta ainda que tinha uma miopia digital da nossa parte, que tinha que ser trabalhado. Tinha mais a questão da Covid, né, a partir de 2020, até ainda nesse momento. Isso vai andando e voltando. Tu tem que ter uma convicção de propósito aqui, né? E aqui que a gente começa a entrar no nosso tema do propósito como um grande norteador, né, que direciona todas as nossas ações e coloca todo mundo com essa clareza de visão, de direção, né, de andarmos todos na mesma direção. E aí a gente declara oficialmente, isso foi no ano de 2019 para 2020, e faz uma ressignificação, entende que o grande propósito das empresas Randon como conglomerado, né, que reúne todo o nosso grupo, montador, autopeças, serviços, é conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade. E esse riquezas não é riquezas de dinheiro, né? Riquezas de regiões, de comunidades, né? Da onde a gente impacta, de levar, por exemplo, a prosperidade de um ponto A para um ponto B através do transporte, né? De riquezas. Então, é isso que nos move e sempre nos moveu.
Então, a gente só declarou algo que a gente sempre foi, mas nunca esteve colocado dessa forma. E isso começou a ser a base de todo o nosso trabalho, de todo o desdobramento das ações de transformação de cultura que já vinham acontecendo e que vão sendo ressignificadas a partir também desse momento, em 2019, em algumas frentes. Óbvio que por trás, né, gente, dessa declaração, desse nosso propósito, estão os princípios do Grupo Randon. E aqui tem uma parte bem interessante que, não sei quantos de vocês conhecem a história da Randon, muito pouco, gente, ou foram alterados esses princípios desde da fundação da empresa Randon. A empresa Randon sempre teve esses 8 princípios aí como princípios norteadores. Teve mudanças um pouco na descrição do princípio, mas a essência desses princípios sempre foi a mesma. E se a gente for ver aqui, está ali, ó, o cliente satisfeito, o lucro com sustentabilidade, ou seja, não é o lucro pelo lucro, é o lucro que permita, né, o nosso negócio ser sustentável, que aí, assim, a gente possa gerar um impacto, né, em todos aqueles stakeholders que a gente conhece. A questão de segurança, qualidade, inovação, eu gosto muito desse, né, meu background é de recursos humanos, né, pessoas valorizadas e respeitadas. Isso está desde, né, do início, né, praticamente da Randon, isso era muito forte do seu Raul Randon, né, na fala dele, na ação dele, então na prática do dia a dia dele, que passou para a segunda geração, que acaba passando também para o corpo de executivos e lideranças da organização. Ética, preservação da imagem e legado, a Randon somos todos nós. E aqui eu quero mostrar uma coisa que a gente fez internamente dentro da Randon, e eu gosto muito desse slide aqui, porque ele mostra isso. O que é um princípio, né? Então, o princípio, ele nos diz como nós vamos percorrer esse caminho, né? O que pode, o que não pode. O que é a cultura? A cultura são os fatores que fazem as pessoas adotarem determinadas atitudes dentro do contexto da empresa. Então, eu coloco a questão da pessoas respeitadas e valorizadas. A cultura é que me diz se as pessoas são respeitadas e valorizadas, se no comportamento do Daniel Eli, no comportamento das outras pessoas, esse princípio se reflete na prática, né? E a gente tem forças propulsoras e forças restritivas para que esses princípios sejam percebidos na prática, né, nesses traços de cultura. Então, a gente tentou identificar sempre, na nossa jornada, o que nós já tínhamos de forças, né, nesses traços culturais, que a gente só tinha que continuar reforçando, né, sendo redundante aqui, que a gente não precisava fazer um deparo. Então, por exemplo, nós sempre tivemos a questão do senso de pertencimento, o orgulho de pertencimento, o espírito de colaboração entre os funcionários muito presente, né, nos nossos traços de cultura dentro do Grupo Randon. Então, isso aqui a gente não tem que fazer nada mais do que continuar reforçando. Mas a gente é uma indústria, uma empresa mais vertical, mais hierarquizada, acabou acontecendo, né, um pouco de disputas, né, de segregações, feudos, e isso não conversa com o traço de cultura para uma empresa mais ágil, mais leve, mais ainda inovadora do que ela sempre foi, e que reflete esse futuro que a gente precisa chegar. Então, aqui a gente precisa tomar uma ação. Então, se vocês lembrarem aqui, né, desse slide que eu mostrei antes, essas forças restritivas, elas foram trabalhadas através de ações em comportamentos, em mudanças de comportamentos, sistemas, símbolos e rituais ao longo dessa jornada que vem até hoje. Não tem mágica aqui, né, gente? É isso que eu quero dizer para vocês. Principalmente quem está nos ouvindo e é também, né, de pessoas de cultura, de RH, esse é um trabalho de base. A transformação, ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. E quando eu quero honrar esse legado e quero ressignificar algumas coisas para gerar mais tantos anos e tantas décadas, né, para nossas organizações, são nesses valores. Dificilmente a organização muda os seus valores, ela pode até ressignificar, mas os valores, os princípios, como eu mostrei para vocês, permanecem os mesmos. E se nós pegarmos nas últimas 2 décadas, todos os anos,
nós tivemos incrementos, né? E fomos trazendo processos, sistemas novos para dentro das empresas Randon, dentro da lógica do próprio ESG, né? De meio ambiente, social e governança, e que vão trazendo essa robustez para a ação, né, das pessoas que fazem as empresas Randon serem o que são, né? Então, aqui a gente vai ver vários aqui. Lá em 2007, um guia de conduta ética, até então a gente não tinha, né? Depois, ali em 2009, a primeira sucessão de CEO, né? Após o fundador, que foi o momento, né, que a gente teve ali o Davi Randon, né? Assumindo, né? Como no lugar do seu Raul Randon. Depois, se a gente percorrer uma década a mais, a gente vai ter o ID Randon, identidade, todo um programa de valores, de fortalecer esses valores, e assim vai indo, gente. Aqui em 2020, no social, a cultura de diversidade e inclusão, não que a gente não tivesse isso no nosso mapa até então, mas, né, agora ele está de uma outra forma, e a gente está acelerando várias ações, né, que façam com que a gente realmente tenha, né, essa cultura inclusiva, né, e essa questão da diversidade muito mais presente do que ela estava até então, né? E assim vai indo a Rota Verde, e nós fomos também, nesse ressignificar, agora nos últimos anos, conectando também todos esses desafios com os desafios globais da ONU. Né, os desafios globais da ONU que vocês conhecem, né, os 17 desafios que estão aqui. Então, quando a gente fala sobre ESG hoje, dentro das empresas Randon, e a gente declarou, inclusive, recentemente aqui, toda a nossa ambição ESG, a gente colocou 5 pilares de atuação, né, que é a condução ética e responsável, a prosperidade tem que ser para todos, né, a excelência em segurança como um valor, o compromisso com o meio ambiente e a inovação sustentável. E como é que a gente desdobra isso dentro das empresas Randon hoje? Eu vou pegar alguns exemplos, tá? Eu não quero cansar vocês com muita informação, mas vou pegar aqui o primeiro exemplo, a condução ética, né? A condução ética, ela está relacionada com um trabalho decente, crescimento econômico, tá, com o item 16 da ODS, paz, justiça, instituições eficazes e com parcerias, né, e meios de implementação. Então, a gente vai fazendo essa conexão, e vou pegar o exemplo aqui, né, nesse princípio, né, que a gente, nessa ambição ESG que está relacionado, com a condução ética e responsável. Obviamente, a empresa, ela estrutura um canal de ética, ela estrutura todo um programa de valores que a gente chama de ID Randon, né? Ela hoje é parceira do Instituto Ethos, Empresa Limpa, então vão surgindo várias derivações, né, em termos de sistemas, de programas, que a gente acaba se somando a eles para a geração de impacto, não só para as empresas Randon, mas para todos os ecossistemas. A gente vai muito pela nossa questão física, até aonde nós temos fábrica, aonde nós temos algum tipo de atividade mais estruturada, a gente olha para todo esse ecossistema. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, compromisso com o meio ambiente, a gente relaciona lá com saúde e bem-estar, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, né? Cidades e comunidades sustentáveis. Nós temos muito a ver com cidades inteligentes e comunidades sustentáveis. Isso tem a ver até com o nosso propósito e visão de futuro, em conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade, mas nesse contexto. Consumo e produção responsáveis, né, e ação contra a mudança global de clima. Isso nos levou, por exemplo, nos últimos 2 anos, a gente estruturou o que a gente chama hoje de programa Rota Verde, onde a gente assume, inclusive, com a sociedade, né, onde nós temos plantas e fábricas, reduções em relação a gases de efeito estufa, consumo de energia, consumo de água, né, a gente começa a trabalhar muito também com o conceito de logística reversa, né? A questão de economia circular, taxa de conversão, e aqui a gente tem o que a gente chama dentro das nossas empresas Randon desafio zero, né? Zero desperdício, zero impacto, né? Então a gente vai colocando metas e desafios
e que vão se tornando públicos também, porque não basta a empresa, no nosso ponto de vista, ela ter boas ações, ela direcionar as ações, mas ela não se comprometer também, né, perante a sociedade, com metas e desafios, né, dentro de prazos estabelecidos. Então, a gente quer, né, ter uma redução dos nossos gases de efeito estufa em 40% até 2030. Isso é uma meta. Então, a gente tem que aprender a medir, a gente tem que ter ações que realmente a gente tenha certeza que vão impactar, porque a gente já passa a ter isso como um indicador estratégico dentro da organização, né? Até 2025, não ter mais zero, né? Zero de disposição de resíduos em aterro industrial. Então, a gente está trabalhando forte o conceito da economia circular. Hoje, a gente está muito próximo já do zero, né? Agora, do desafio que está até 2025, ainda lá tem uma, duas questões que a gente precisa resolver e colocar, né, inclusive, dentro dessa lógica de economia circular. Até 2025, né, zero de lançamento de efluentes, e assim vai indo, né, gente? Então, para cada um deles, a gente vai desdobrando, né, metas. Então, por exemplo, a gente tem hoje, né, 77% dos nossos resíduos possuem destinação sustentável já. A gente já tem aqui realmente a reutilização ou dentro do nosso próprio circuito, da nossa economia das empresas Randon, ou fora dele. A gente é responsável por isso. Então, se não dá para fazer esse reaproveitamento dentro da própria ecossistema das empresas Randon, vamos dizer assim, a gente vai para fora. Então, por exemplo, aqui tem a Ecoareia, né, a DF como matéria-prima. A areia de fundição que nós utilizamos hoje, né, que é uma, vamos dizer assim, uma matéria-prima do processo de fundição, a gente tem um destino hoje que ela vira um produto para um outro sistema, né, que começa a ser gerado. Então, por exemplo, isso pode ser usado para asfalto, pode ser utilizado para tijolos, tem N outras aplicações, onde a gente pega aquilo que era um resíduo nosso e ele passa a ser matéria-prima e do início de uma outra cadeia, né, de transformação. O exemplo aqui também da questão, né, da 59% hoje do efluente tratado retorna ao próprio processo. Então, aqui teve que ter investimentos dentro da organização para conseguir fazer isso, né, e assim colocando metas. O terceiro, por exemplo, aqui, né, que é a excelência em segurança como um valor, está lá, ó, a ODS está relacionada à saúde e bem-estar, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura. Então, vocês já entenderam a lógica e como a gente foi conectando, né, cada um desses desafios com a nossa ambição, os nossos desafios da ambição ESG, com toda essa cultura que vem sendo construída ao longo dos anos, das décadas, né, e que tem como base os nossos valores, os nossos princípios, e agora reforçado pela declaração do nosso propósito. Então, assim, vai ter a mesma lógica para a saúde e segurança. Depois, aqui na parte de inovação sustentável, aqui é bem interessante chamar a atenção para vocês, né, a inovação extrapolando as empresas Randon também. Então, além de olhar a inovação para energia acessível limpa, para trabalho, né, decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, cidades, como a gente falou, e comunidades sustentáveis, consumo, né, de produção e a questão da ação, né, contra a mudança de clima, a gente expandiu isso. E nós assumimos, né, um compromisso público de ampliar ainda mais a receita do Grupo Randon, a receita líquida, gerada por novos produtos e por produtos que já nasçam com essa outra pegada, com esse conceito, né, que a gente está vendo da questão dos créditos de carbono, o conceito verde, né? Então, isso para nós hoje é um desafio, é um indicador que está dentro do nosso sistema de gerenciamento das empresas Randon. E não importa aí qual unidade ou qual empresa do grupo, todas seguem essa mesma lógica. E aí, quando a gente começou a buscar isso, a gente também começou a ampliar a atuação dos nossos subsistemas de inovação mais, não só evolutivo, mas também mais disruptivo. Então, se vocês olharem essa mandala, o que tem ali no centro? Conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade.
E aqui tu tem várias iniciativas de inovação dentro do Grupo Randon. E o que tem por fora, o que faz essas iniciativas de inovação realmente acontecerem? Pessoas e cultura, que são a base de uma transformação de cultura. Então, a gente tem desde um Instituto Hercílio Randon aqui, que trabalha com tecnologias mais avançadas, a Conexo, que é uma plataforma de inovação aberta, onde hoje a gente compartilha desafios reais do Grupo Randon com a comunidade para resolver junto com startups, com os empreendedores locais. O nosso Centro de Tecnologia Randon, CTR, onde está o nosso campo de provas, e assim vai indo. Então, a gente entendeu que essa inovação mais disruptiva, que a gente vem aprendendo, junto com startups, junto com o ecossistema, tem que trazer benefícios tanto para a nossa visão de futuro, com aquele propósito, né, de conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade, e para todo o nosso ecossistema, né, que a gente impacta diretamente. E assim, vão ter vários exemplos de cada uma daquelas iniciativas, mas o que eu queria chamar a atenção é esse aqui. Esse aqui é um exemplo real, né? Nós, há pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos, nós lançamos o conceito do eixo ESIS. É um eixo de tração, um eixo, né, elétrico, colocado na carreta. Então, olha como toda essa mudança de mentalidade, né, ela vai se transformando e se materializando em ações, inclusive nos produtos e processos das empresas Randon. Ah, Daniel, mas o que significa botar um eixo de tração elétrica com responsabilidade social, com meio ambiente? Significa tudo. Além de ser uma inovação tecnológica importante, ela traz para dentro, ela traz para o implemento rodoviário uma capacidade de regeneração de energia quando a carreta está num declive, ela vai acumulando energia. Quando essa carreta começa a subir, vai para um aclive, ela usa essa energia que ela acumulou. Isso faz com que toda a carga dessa carreta fique mais leve. A parte de trás, que está sendo puxado pelo cavalo mecânico, ele fica mais leve. Ao ficar mais leve, porque ele está tendo uma tração, ele gera uma economia de combustível, pode chegar de 20% a 25%, uma economia do diesel, né, desse caminhão. Então, a gente está contribuindo, sim, efetivamente, nesse caso, para uma menor emissão de CO2, né, com essa tecnologia. E que também traz, né, obviamente, para o nosso produto, um diferencial competitivo tremendo. Outro ponto que eu destaco aqui dentro dessa questão de consciência, né, de líderes conscientes, de uma cultura consciente, esse projeto ele foi desenvolvido com 3 empresas do Grupo Randon, 6 empresas de fora do Grupo Randon e mais 4 startups. Então, aqui a gente começa a ver a mentalidade de colaboração na prática acontecendo. Talvez, algum tempo atrás, a Randon tentasse fazer todo esse projeto sozinho dentro de casa. Hoje, ela é a grande orquestradora, mas ela usa todo o ecossistema. E ao impactar todo o ecossistema, a gente está impactando em geração de empregos, a gente está impactando em inovações, né, não só que vão ser acopladas no nosso produto, mas podem vir ser utilizadas em outras aplicações no futuro. Eu não sei se fica claro isso para vocês, mas eu não quis deixar de trazer, porque aqui mostra a materialização, porque senão a gente fica, pô, nós temos que ser guiado por propósito. A questão toda começa pela cultura, né? Pela transformação de cultura que tem o foco nas pessoas. Mas quando isso chega lá na ponta? Chega através de metas, de indicadores claros, né, da nossa ambição ESG, chega através de novas soluções e serviços mais inteligentes, mais eco-friendly, produtos, né, nessa mesma batida. Então, assim, gente, para finalizar, né, não quero roubar muito do tempo, mais que eu já roubei de vocês com informações, mas é um belo case, tá? Eu fico entusiasmado aqui de falar, porque consegui enxergar isso acontecendo dentro da indústria, uma indústria que hoje, né, tem na Randon. A Randon é uma multinacional de capital nacional, que tem grande parte da sua estrutura aqui na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, é motivo de muito orgulho.
né? É motivo de muito orgulho poder ter esse empreendedorismo, né? Esse pioneirismo em várias dessas ações que estão atreladas à nossa temática dessa noite, né? E só para fechar aqui, né, ainda quinta ambição, prosperidade para todos, aqui a gente começa a entrar em assuntos até tabus ainda para nós, né, na nossa região, para nosso segmento de atuação. Então, hoje, com um programa muito bem estruturado de diversidade e inclusão dentro das nossas empresas, muitos desafios ainda pela frente, gente, não tem nada simples aqui, né? Mas a gente vai começando a ter várias políticas que levam a uma equidade de oportunidades para toda a nossa força de trabalho, né? Então, a gente está tendo que revisitar muitas coisas, muitos processos para realmente fazer com que a questão da diversidade, da equidade e da inclusão realmente deixe de ser algo desejado para ser algo que aconteça no dia a dia de uma forma natural. Então, pego aqui um desafio nosso, né? O segmento da indústria, principalmente engenharia, ele é predominantemente masculino, né? E se a gente olhar hoje, a gente tem como ponto de partida 11% apenas da nossa liderança é feminino. Então, nós estamos assumindo aqui um compromisso público, né, de mais do que duplicar, né, minimamente duplicar isso. Mas, Daniel, duplicar vai ser 22, 23. Gente, se duplicar até né, dentro da meta que a gente colocou, já é até 2025, já é um ganho, mas nós não vamos trabalhar para duplicar, nós vamos trabalhar para mais do que duplicar. Mas isso exige ações concretas dentro da organização. Então, hoje a gente está trabalhando com um programa de mentoria feminina, estamos trabalhando com um programa, né, de parentalidade para a questão da diversidade, plano de desenvolvimento e comunicação que consiga incluir, né, todas, inclusive esses grupos minorizados, né, que a gente não deu atenção até então que a gente deveria ter dado, né? Então, aqui a gente primeiro tem que reconhecer e ter uma consciência de que precisa mudar, somente assim a gente vai conseguir mudar, né? Investimentos bastante importantes na nossa jornada de diversidade e inclusão, e agora, esse ano, a gente também, né, com a criação de grupo de afinidades, a gente decidiu por 5 grupos de afinidades, onde a gente faz um trabalho bastante estruturado, né, para que mude esse cenário. E as ações que vocês, acho que a maior parte de vocês talvez possam conhecer, que a Randon sempre esteve presente. Então, no final, a gente publicou alguns compromissos públicos, né, relacionados a esse nosso propósito de conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade, mas não são só esses 5. Esses 5 são os que a gente tornou público. Junto a esses 5, existem muitos outros indicadores. E voltando para a minha fala inicial, né, onde é que isso se conecta? Se conecta em todo esse contexto, né? Tem um propósito maior por trás do Grupo Randon, por trás, né, da nossa geração de negócios, de riqueza, de lucro, muito maior do que a própria empresa Randon. Essa cultura, ela vem sendo cada vez mais trabalhada, então ela é cada vez mais consciente desde a atuação de um líder, um soldador, um pintor, né? Qualquer pessoa dentro da nossa organização começa a entender e ter esse sentimento de pertencimento, esse orgulho, e saber, poxa, eu estou numa empresa que não está olhando só para o seu próprio umbigo, né? Ela tá olhando muito além disso, né? Sempre o fez e ainda agora a gente está conseguindo ampliar isso, tendo essa orientação, obviamente, para os stakeholders. E o investimento, gente, aqui daria uma outra palestra, uma outra conversa só sobre isso, né? Um investimento pesado numa questão de liderança, né? De termos mais líderes capazes, como a Suzane leu aquele trecho do meu artigo, né, que está no site Reflexões e Conexões, capazes, né, de realmente dedicar tempo, entender toda essa lógica e serem grandes orquestradores, né, serem líderes inspiracionais que realmente influenciem, que inspirem pessoas e movimentos, né,
em direção a tudo isso que a gente falou. Isso é hoje o que nos move, né? Eu fico bem feliz, de novo, de poder estar aqui representando as empresas Randon e compartilhando com vocês um pouco de toda essa história aí. Suzane, passei um pouquinho do tempo, dos 40 minutos, mas me empolguei, talvez, aqui um pouco mais, mas é muito bom poder contar uma história de sucesso dentro disso que a gente está muito preocupado aqui, né, como grupo, né, da Regional do Capitalismo Consciente, e um case nosso aqui do Rio Grande do Sul, que já extrapolou a fronteira do Rio Grande do Sul há bastante tempo, né? Muitíssimo obrigado, Daniel. Imagina, não tem nada que se desculpar. Nós agradecemos, inclusive, um prazer te ouvir. Muitas vezes a gente acaba falando do capitalismo consciente e para quem está começando essa jornada, fica difícil entender como isso é aplicado na prática. Então, é maravilhoso poder te ouvir a trajetória da Randon, das empresas Randon, especialmente considerando que é uma empresa de 70 anos, né, de história. E então, aí já entro numa pergunta muito bacana que o Solon Stahl, que é nosso co-líder, junto com a Eliane, enviou, e eu fiquei aqui responsável por fazer essa pergunta, justamente porque numa empresa, as pessoas, quando a gente fala de propósito, as pessoas já conectam a startups, empresas que estão começando agora, já de uma forma super disruptiva. E quando a gente pega uma empresa do porte da Randon, com mais de 70 anos de história, talvez fique um pouco mais difícil entender em que momento, quando que deu esse clique de vamos começar a falar sobre propósito, vamos começar a falar sobre cultura, sobre liderança consciente. E aí o Solon questiona: o propósito de uma organização é uma descoberta a partir dos sonhos do fundador ou é construído durante a jornada da empresa? Como foi nas empresas Randon? Claro, tu veio nos contando isso ao longo desses 40 minutos, mas se pudesse colocar em poucas palavras, Mas como seria? É bem interessante isso, Suzane, assim, porque quando a gente fez a declaração ali em 2019, de conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade, não foi algo criado naquele momento, não foi algo que surgiu naquele momento. Na verdade, ele traduziu uma história do que já vinha acontecendo até então e de um desejo de ampliação, né, de algumas frentes para o futuro. Então, eu acho que esse é um processo, Solon, que ele acontece, sim. A Randon é muito do seu fundador, é muito da família Randon, da primeira, da segunda geração. Sem dúvida, né, os valores e os princípios norteiam, mas isso vai sendo, ao longo do tempo, Suzane, na minha opinião, ele vai sendo ressignificado. Como eu falei na minha apresentação, tu não vai lá e muda o valor e o princípio, mas a gente tem que ressignificar algumas coisas, né? Antigamente a gente falava muito, por exemplo, de qualidade. Hoje a gente fala de inovação. É um espectro maior, um pouco mais abrangente do que só falar de qualidade. A questão da ética era uma coisa que não estava, mas não é que não estava com esse nome, né? Não estava com esse entendimento mais amplo que a gente adquiriu nos últimos anos, né? Na última década, vamos dizer assim. Então, isso a gente foi fazendo, mas não foi uma surpresa. Quando a gente leu, assim, a gente trabalhou, fez um exercício para isso, né? Foi bem bacana. Mas quando a gente chegou no final, gente, nós somos isso. A Randon existe para conectar algo de um ponto A para um ponto B e nessa conexão trazer algo melhor, né? Gerar alguma prosperidade. É isso que a gente faz. A gente pode fazer isso, só que ampliou o nosso leque, né, Suzane Eliane? A gente pode fazer isso através de uma carreta, a gente pode fazer isso através de um vagão, a gente pode fazer isso através de um drone, a gente pode fazer isso de outras formas, que não só com a fabricação de implementos rodoviários, autopeças, ou ter um banco e um consórcio. A gente pode ser uma plataforma de serviços que possibilite que pessoas que não tenham acesso dentro do nosso ecossistema de logística e transporte a meios de pagamento digitais, por exemplo, né, financeiros ou de logística,
a gente pode incluir essa turma que está excluída do sistema, abrir um leque de possibilidades. Por isso que eu te falei, ele traduz muito o que a gente sempre foi, mas essa declaração de propósito, ela também amplia a nossa jornada a partir de agora. Ela nos traz uma oportunidade de olhar para coisas que talvez a gente não tivesse tanta clareza até então. Então, é natural esse processo, com certeza tem os fundadores pelos princípios e pelos valores, obviamente, mas ele vai trazendo cada vez mais elementos do que a gente vem vivendo, né, nos últimos anos e nas últimas décadas, e a habilidade da liderança, né, quando a gente fala de liderança sustentável, para mim, é exatamente saber fazer essa leitura, é saber aproveitar toda essa história de sucesso para continuar construindo uma outra história de sucesso. Nem que para isso precise fazer alguns deparos, né? Precise fazer algumas mudanças em traços de cultura, algumas coisas que não estão legal. Não é algo trivial, não é algo simples, mas eu insisto, né? Onde eu vou, eu digo, é uma jornada possível, tanto que nós estamos fazendo. E acredito que estamos fazendo até com uma maestria muito grande, né? Com um sucesso muito importante por curto espaço de tempo. 6, 7, 8 anos, né? Que a gente vem fazendo isso de uma forma mais organizada e estruturada. É uma jornada pequena ainda, né? Se a gente pensar dentro de um processo de transformação maior. Muito bacana. Tomara que tenha te respondido, viu, Solon? Tenho certeza que sim. E aí, Daniel, já assim, para inspirar as pessoas nessa prática, numa empresa do porte da Randon, porque a gente sabe que implementar os pilares do capitalismo consciente é um desafio, porque muda o modus operandi da maioria das empresas. E isso já é um desafio, às vezes, aqui na nossa empresa do bairro. Como faremos isso? Né? E é difícil na empresa do bairro, porque as pessoas pensam diferente, que é preciso comunicar isso para todos, porque é preciso manter isso, porque é preciso ter metas dentro disso. Me conta, Daniel, como é manter esse alinhamento de propósito quando nós temos empresas em 120 países, em todos os continentes, com as mais diferentes culturas, com as mais diferentes realidades? Como conseguir manter esse alinhamento de propósito, inclusive falando de cadeia de fornecedores? Sim. Esse é um desafio muito grande, né? Apesar da gente estar em 120 países, com os nossos produtos, a fábrica mesmo, a gente tem um grupo mais reduzido, tá? De países, mas presente em praticamente todos os continentes. Mas a gente tem fábrica lá no Alabama, nos Estados Unidos, a gente tem fábrica na China, a gente tem fábrica no México, a gente tem fábrica na Argentina, que são culturas totalmente diferentes. Uma das coisas que eu tenho me dado conta e tenho falado muito, pelo menos dentro do grupo Randon, esse alinhamento passa pela questão, por uma palavrinha mágica que se chama respeito. Quando a gente consegue entender e respeitar essas culturas locais, essas diferenças locais, as diferenças nossas, né, como seres humanos, como pessoas, tudo fica mais fácil, tá, Suzane? Então, assim, eu venho de uma escola tradicional de executivos, etc., então eu tive que me reinventar primeiro como líder, porque a nossa escola, quando a gente adquiria uma empresa fora do nosso país, e fora do país aqui para Randon é fora do Rio Grande do Sul, tá? Santa Catarina, São Paulo, porque a gente está concentrado muito no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente fala São Paulo, parece que já é outro país. Quando a gente vai falar estados da nossa federação que estão próximos, parece que já é outro país também, tá? Então, não é só fisicamente outros países, é tudo que está mais fora desse nosso headquarter, e tem esse respeito, tem essa lógica do respeito. A gente muda aquele mindset antigo que era meio que padronizar tudo, né? Levar os mesmos sistemas, os mesmos processos, a mesma forma de gestão. E isso a gente está aprendendo um pouco com as startups, ou as startups estão nos oxigenando e nos ajudando a relembrar isso, né? Cara, aproveita o que tem de melhor lá em Santa Catarina, aproveita o que tem de melhor lá na nossa unidade de São Paulo, aproveita o que tem de melhor na nossa unidade do Alabama. Tem coisas, sim, que precisa minimamente organizar? Tem. Agora, o que não agrega valor, né?
E aí vem as culturas também, né? A própria região aqui da Serra Gaúcha é uma região de colonização italiana. Então, a gente carrega para dentro das empresas Randon a colonização italiana e tudo que envolve a cultura da colonização italiana. Então, não é à toa que dentro do nosso programa de diversidade e inclusão, a gente só representa um extrato de uma cultura maior que nós estamos inseridos. Né? Então, se a gente ainda tem um desafio com mulheres em gestão, com a questão racial, com a questão LGBTQI+, a gente não deixa de ser uma amostra, uma representação de uma sociedade maior e de uma cultura maior que a gente está inserido. E aí que está o bonito da história, né, Suzane Eliane? É a capacidade que empresas como a Randon, diferente de startups, né, empresas com essa robustez, têm de gerar impacto. A gente tem uma capacidade de poder gerar impacto se fizer as coisas corretas, da forma certa, com a consciência correta, muito maior do que um grupo de startups. Porque a gente já tem uma... eu brinco assim, né? A gente é muito observado. Então, tudo que uma grande empresa, uma Marco Polo, uma Randon, uma VEG, essas grandes empresas nacionais fazem, então, todo mundo olha, né? Pode ser, se a gente está fazendo uma coisa ruim, no mínimo o pessoal, pô, vocês estão fazendo, eu devo seguir. Mas e se não é uma coisa boa? E se não é uma coisa, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito alta. Então, quando eu junto essas duas questões, botando o respeito na linha de frente e entendendo a minha responsabilidade social e de impacto, e quem gera impacto numa organização, né, gente, são as pessoas. A organização, ela não existe, ela é um ente. Né? Quem gera o impacto são seus principais líderes, são seus representantes, que interagem com essa comunidade. Então, a gente vai descobrir, Suzane e Eliane, uma coisa que eu venho falando e trabalhando muito nos últimos anos, aonde eu posso, né, com todas as lideranças que eu faço, essa transformação começa por você, antes de tudo. Se eu, Daniel Eli, não entender o meu ponto de partida hoje, entender e ter uma autoconsciência dos pontos que eu preciso mudar em relação a qualquer uma dessas temáticas que a gente falou, da diversidade, da inclusão, né, da inovação, da liderança consciente, como é que eu vou impactar, influenciar a minha organização para que daí sim a minha organização, a minha entidade, possa impactar o seu ecossistema, né? Isso é como se fosse um bumerangue, né? Quando a gente quer atribuir a responsabilidade para o outro, do porquê que as coisas não estão mudando, acaba voltando para nós. O que a gente está fazendo de diferente no nosso processo de consciência e transformação, para daí ser protagonista junto com outras pessoas, com a nossa organização, nesse ambiente maior. Né? É uma forma de pensar, acho que não tem certo ou errado, eu estou dividindo com vocês a minha lógica, assim, que eu venho vendo que é onde os principais executivos e líderes que estão fazendo diferença estão se encaixando por essa jornada, né? Antes de tudo, respeito, né? E depois saber que tem um papel de impacto muito maior do que os 4 muros da organização que a gente representa. Talvez isso explique por que eu estou em tantas entidades lá no início, tá? E não estou lá como comando e controle no modelo antigo, eu estou lá, talvez levando um pouco disso que eu estou levando para vocês hoje à noite, de inspirar, de influenciar positivamente, de trazer conceitos, mas quem está fazendo a mudança nessas entidades ou nesses outros lugares são as pessoas que estão lá, não é o Daniel Eli. O Daniel Eli é apenas, daqui a pouco, um agente catalisador que ajuda a acelerar esse processo, mas porque eu estou bem comigo mesmo. Então, a reflexão que eu deixo para quem está nos ouvindo hoje é o quanto cada um de nós, e eu me incluo nisso, nós estamos fazendo o nosso tema de casa, nós estamos fazendo a nossa mudança pessoal, né? E o quanto é importante, né, Daniel, que esse propósito seja bem comunicado a todos os colaboradores, desde o que a gente chama de chão de fábrica até a mais alta liderança das empresas, para que todos realmente consigam entender o porquê
que estão fazendo o que estão fazendo, né? Às vezes a gente fala de propósito e acaba ficando numa bolha da diretoria, quando, na verdade, o propósito ele se realiza quando todos conseguem entender, e inclusive os fornecedores com os quais a gente trabalha, né, Daniel? Muito, muito bacana a tua exposição. Aquela ambição estratégica que a gente mostrou, a gente estimula toda a nossa cadeia a fazer o mesmo. Mas os times são diferentes, né, Suzane? Acho que a gente também tem que respeitar isso, né? O time do desdobramento, às vezes, não é o mesmo, da consciência não é o mesmo, da cadeia não é o mesmo. Para mim, o fator mais importante é enxergar avanços, né? E velocidade de avanço pode ser diferente nesses diferentes atores do sistema. O que me incomoda é quando eu enxergo paralisia, apatia, né? Eu sei que o assunto é importante e não faço nada com esse assunto. Cara, se tu der um passo em relação a essa temática, esse assunto, tu está avançando. Isso já é uma grande coisa, né? Então, para aquela turma que às vezes fica, mas por onde eu começo? Dá o primeiro passo. Valoriza o primeiro passo, reconhece o primeiro passo, celebra esse primeiro passo. Isso é um combustível muito forte para te dar o segundo, o terceiro e assim por diante, né? Nós temos várias perguntas, acho que não vai dar tempo. Aliás, nós chegando no nosso horário, pode fazer mais uma ou duas perguntinhas? A Eliane vai ter que me dar autorização aqui. Duas da minha parte, está ok. Perfeito. A Maria Eduarda Gasparotto, que é nossa colega aqui, nossa conselheira também, ela pergunta qual foi o primeiro passo de implementação dessas práticas ESG que tu nos trouxe, se foi integrado em diversos setores, se foi em prática, e qual tu entende que foi o maior desafio, está sendo, né, o maior desafio para a implementação dessas práticas nas empresas Randon. Assim, o passo mais importante que guia todo esse movimento é um comprometimento da alta administração. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode mais abrir mão, né? Até antigamente se dizia que, não, alguns movimentos a gente pode fazer sem ser top-down, sem ser... Nesse eu não acredito, tá? Numa questão de propósito, isso tem que vir do empreendedor, do proprietário, né, do principal executivo do negócio, e formar isso lá em cima, né, nessa liderança mais estratégica, para que ela possa realmente abrir as portas e remover as barreiras que precisam ser removidas, e as barreiras que precisam ser removidas e as portas que precisam estar abertas, tá? Então, assim, no caso da Randon, né, a segunda geração, ainda na presidência do Davi, depois do Daniel Randon, né, atualmente do Daniel Randon, são importantíssimos, né, não só na declaração, como na prática, porque isso contamina toda a organização. E aí contamina o corpo de executivo, contamina as equipes, contamina as empresas. Então, esse é um passo que eu acho super importante. Então, por exemplo, dificuldades, né, a Suzane perguntou. A gente, para iniciar o programa de diversidade, de inclusão, como ele está sendo estruturado, né, da forma como a gente está fazendo esses 2 últimos anos, a gente teve que trabalhar a nossa educação para o tema Instituto. Como é que eu vou falar sobre diversidade se eu mesmo tenho os meus vieses inconscientes, ou até mesmo conscientes, né, em relação a esse assunto? Então, eu tenho que trabalhar isso. E como eu falei para vocês, a Randon está dentro de uma cultura maior, de uma região, de uma cidade, de uma região. E como é que eu também transbordo isso, né, para a educação da nossa região? Então, assim, eu vejo no caso das mulheres, né, em posições de gestão, de liderança, às vezes, são várias ações que a gente tem que tomar ao mesmo tempo. A empresa tem que ter processos mais justos, né, mais que garantam essa equidade, né, de promoção, de crescimento, mas às vezes a gente tem que trabalhar a própria mulher na liderança, dela acreditar mais nela, porque muitas vezes ela ficou tão acostumada, né, dentro de uma cultura, de uma região X ou Y, de que ela não podia avançar, ou que aquilo era certo, ela ia ter essa diferença salarial com os homens, ou não sei o quê, né, e que ela já não acredita mais, né? Então, nós temos que trabalhar também
essa crença pessoal, essa crença, mas faz o tema de casa, trabalha também os seus sistemas, os seus processos. Então, não é eu usei o exemplo da diversidade. LGBTQIA+, vai entrar na mesma lógica. Então, por que a gente trabalha agora esses grupos minoritários, que ainda são uma minoria, a gente vem dando muita voz para eles. A gente está construindo com eles o caminho e a jornada que a gente precisa percorrer dentro da Randon. Por que eu vou dizer o que eu tenho que fazer? E eles sabem mais do que ninguém, né? No seu grupo, né? Naquilo que eles representam, nas dificuldades que eles sabem o que não está funcionando na Randon, o que tem que ser modificado na Randon, o que precisa de educação. Então, a gente está dando mais voz, né? E não só dar voz, dar ações depois da voz, né? A partir do momento que as coisas são trazidas, como é que a gente muda realmente, né, os nossos processos, os nossos sistemas. Então, o desafio é muito grande, viu, Suzane, em todos os aspectos. Eu não posso dizer assim que isso está igual e nessa mesma intensidade que eu estou trazendo aqui para vocês em todos os níveis da organização, em todas as empresas ou em todos os setores. Nós vamos ter também uma disparidade muito grande. Eu vou dar só um exemplo para vocês. A gente tem uma área do Grupo Randon que foi, dentro das nossas pesquisas internas, uma das áreas mais inclusivas do Grupo Randon, né? Em todos os aspectos, em todos os itens que nós estamos trabalhando. A gente já tem uma ilha de excelência dentro da Randon que faz e sabe o que tem que ser feito. Então, para nós, é só dar vazão a isso, é replicar esse modelo. Eu não preciso buscar no mercado, eu já aprendi a fazer dentro de casa, só que pontualmente num local X ou Y, numa área do departamento. Quando eu estou atento a esse assunto, eu começo a perceber essas coisas. E ao perceber isso, se eu sou um líder consciente, né, dentro do nosso pilar de cultura consciente, líder consciente, eu faço alguma coisa com essa informação. Eu uso ela para transformar algo, né? Então, esse é o desafio. E o outro desafio que eu não vou deixar de dizer aqui, principalmente para as lideranças, é mudar a tua agenda, né? Se o líder não se der conta e aceitar que ele tem que mudar a agenda dele, principalmente a agenda estratégica em relação a esses assuntos todos que a gente está falando aqui, e não dedicar 30%, 40% do seu tempo para isso, ele não vai ser um protagonista nesse processo de transformação. Se eu estou aqui com vocês hoje, 8, 9 da noite, né, falando sobre isso como executivo, como líder, é porque eu sei que eu tenho que ter espaço para isso, e tem que abrir espaço para isso. E esse espaço, às vezes, vai custar deixar de fazer alguma outra coisa. Então, tem um trade-off que nós estamos sendo convidados, né, como gestores e verdadeiros líderes, a fazer no nosso dia a dia também. Muito bacana mesmo ouvir a trajetória, Daniel. Inclusive, a Rose Floriano comenta aqui que ela vê a Randon como uma empresa B na essência dela e, inclusive, questiona se isso faz parte, se obter uma certificação como empresa B faz parte das metas da Randon, se isso já foi discutido em algum momento? Não, faz parte, sim, mas assim, a gente... Nosso jeito é mais low profile, assim, né? A gente começa dentro de casa, primeiro estando muito conscientes de que nós estamos fazendo a coisa certa na velocidade que nós deveríamos estar fazendo. Então, é mais low profile. Quando a gente entende que a gente conseguiu dar passos consistentes, aí sim a gente vai fazer outros tipos de ações, né? Como uma certificação, etc. Mais ou menos nossa lógica é essa, que até eu tenho tentado influenciar junto com outros colegas para que a gente não espere tanto para mostrar, porque o pouco que a gente avança, pelo impacto que a Randon gera no ecossistema, ela é muito poderosa. Esse avanço é muito poderoso para inspirar e influenciar outros movimentos em outras empresas, né? Então, também a gente não demorar demais para isso, né? Mas isso está um pouco ainda no nosso DNA do perfeccionismo. A gente não quer ter um discurso
que não feche com a prática. Então, eu vou botar o discurso depois que eu tenho a prática, não antes, né? Então, isso às vezes nos segura um pouco mais, né, para compartilhar, né? Daniel, uma última pergunta, que é da Nicole Portela, mas eu achei muito bacana, acho que vale ser perguntado, porque são pontos que nós conversamos aqui. Antes eu estava questionando sobre a cadeia de fornecimento, por exemplo, e vou puxar, a Nicole também puxou a brasa aqui para o meu assado, que é meio ambiente. Então, a Daniele pergunta se as metas ambientais elas se estendem para uma cadeia de valor ou em mais níveis e, por exemplo, se essas metas são internas, se vocês têm trabalhado esse tema com fornecedores, por exemplo. Sim, toda a nossa cadeia de fornecedor, a gente tem hoje um sistema de mensuração de metas, indicadores, avanços na nossa cadeia. E essas questões que estão relacionadas à ambição ESG estão sendo, né, algumas já estavam lá e outras estão sendo sugeridas e recomendadas no primeiro momento, e lá na frente, já depois de X tempo, passa a ser não só uma recomendação, passa a ser um critério também de avaliação. Então, isso é a responsabilidade real, né, que a gente... Mas começa com um processo de educação, né, Suzane? Porque assim, a gente vive isso dentro da Randon. Muitas dessas coisas que eu estou falando aqui para vocês têm uma jornada de educação interna aqui. E que se a gente fosse desqualificar pelo nosso ponto de partida, desqualificar a Randon, as pessoas que estão dentro da Randon, porque o nosso ponto de partida está muito, talvez, atrasado em alguns pontos, não seria justo também. A gente tem que dar oportunidade, de novo, respeito, né? Assim como a gente deve respeitar, a gente deve ser respeitado também na nossa capacidade de entendimento, na nossa capacidade de transformação, né? De pegar e absorver todos esses conceitos, conhecimentos e transformação. Então, a gente vai replicar o mesmo modelo com a nossa cadeia. A gente só está replicando o mesmo modelo. Passa a ser uma recomendação, alguns itens não são, já estavam antes, então já são métricas, né, de desempenho, outros passaram a ser recomendação, e essa recomendação ali na frente passa a ser uma nova métrica de desempenho, né? Bacana, que pode ser também bem acompanhado de bons programas de compliance, né, Daniel? Porque esse trabalho com fornecedores, e isso vai fazendo com que também a gente possa ir elevando os estándares justamente desses fornecedores, dessas pessoas que trabalham conosco, mesmo que de forma indireta. Perfeito, exatamente. Daniel, muitíssimo obrigada pela tua presença essa noite. Obrigada a todos pela presença. Aprendi muito, foi um prazer ouvir sobre a trajetória da Randon. Por favor, seja sempre muito bem-vindo para voltar, para falar conosco de novo. Tem muitos temas que a gente poderia explorar aqui dentro dessa trajetória das empresas Randon. Todos os pilares do capitalismo consciente, com certeza, cada um poderia ser um tema para um novo evento, um novo bate-papo. Então, eu te agradeço muito a presença e vou passar a palavra para a Eliane para fazer um fechamento. Já passamos do horário, mas está muito bem justificado esse tempo excedido. Tenho certeza que todos estão ali curtindo bastante. Muito obrigada a todos e até a próxima. Eliane. Isso aí, muito obrigada, Suzane, Daniel, um baita bate-papo aqui, bastante reflexões, né? Eu acho que uma das coisas que mais ficou marcado para mim, Daniel, assim, é o exemplo, né? Então, a gente só traz o propósito para dentro, para outras pessoas, internamente ou externamente da nossa empresa, pelo exemplo, né? Então, tu tocaste muito bem nessa fala, né? E eu compactuo, assim, totalmente com essa convicção. Então, muito obrigada pelas tuas colocações, obrigada às pessoas que estão aqui. Quem quiser saber mais sobre a nossa filial aqui no Rio Grande do Sul, é só nos procurar, então, pelo perfil, pelo e-mail que eu já coloquei também aqui no chat, né? E até a próxima, gente. Assim, se Deus quiser, no mês que vem a gente já está com outro evento aí super legal, né? Nessa batida de inspiração mesmo, né? De trazer exemplos, dar visibilidade às pessoas que estão fazendo algo diferente aqui no nosso estado, tá bom? Obrigada, Daniel, Suzane, e até a próxima a todos. Bye, bye. Obrigado, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.